Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É muito bom estarmos juntos para mais uma meditação da palavra. Eu quero meditar com você Colossenses, capítulo 1, versículos de 24 a capítulo 2, versículo 3. Irmãos, alegro-me de tudo que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. A ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude. O mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A estes Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério. A presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos com toda sabedoria, para todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Para isso, eu me esforço com todo o empenho, sustentado pela sua força, que em mim opera. Quero, pois, que saibais que luta difícil sustento por vós, pelos fiéis de Laodiceia e por tantos outros que não me conhecem pessoalmente, para que sejam consolados e se mantenham unidos na caridade, para que eles cheguem a entender profunda e plenamente o mistério de Deus Pai e de Jesus Cristo, no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Palavra do Senhor. Quero, pois, que saibais que luta difícil eu sustento por vós. Paulo era um homem forjado no sofrimento. Às vezes nós temos uma impressão, uma ilusão, eu diria, de que à medida que eu sou um homem de Deus, à medida que eu sou uma mulher de Deus, os sofrimentos da minha vida vão diminuir. Às vezes achamos que o sofrimento deveria ser para os maus, os bons não deveriam sofrer. Não, irmão e irmã, não é assim que as coisas funcionam. Os bons e os maus sofrem. Este mundo é um vale de lágrimas. O que muda é como cada um enfrenta esse sofrimento. O que muda é como os cristãos vivem o sofrimento. O que muda é como os pagãos vivem o sofrimento. Então, como é que um pagão vive um sofrimento? Como é que alguém que não crê vive o sofrimento? Ele reclama, ele fica impaciente, ele não aceita, ele se entristece. Como é que um cristão vive? Paulo está dando um exemplo. Paulo está dando um testemunho de como todo cristão deveria viver o sofrimento. Irmãos, alegro-me de tudo que já sofri por vós. Primeira coisa, Paulo está dizendo que no sofrimento ele se alegra. Paulo está vivendo o que Jesus disse. Quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, quando falsamente dizerem todo tipo de mal contra vós, alegrai-vos e exultai. É muito difícil o que eu estou falando agora. Como a gente vai se alegrar no sofrimento? Alegro-me de tudo que já sofri por vós. É como se Paulo estava dizendo, eu sofri por causa de vocês. Eu sofri, mas valeu a pena. Gente, existem sofrimentos que valem a pena. Claro, não vale a pena você sofrer porque vamos dizer, aquela pessoa usa tanta droga e está sofrendo por causa disso. Esse sofrimento não vale a pena, obviamente. E com esse sofrimento a gente não se alegra. Mas existem sofrimentos que alegram e que deveriam nos alegrar. Existem sofrimentos que nos ensinam, e principalmente quando a gente sofre pelo bem, quando a gente sofre pela coisa certa.
Quando você luta, quando você sofre para sustentar o teu casamento, quando você sofre pela educação dos seus filhos, quando você sofre para lutar pela tua casa, pela tua família, esse sofrimento deve gerar no teu coração alegria. Porque você está sofrendo por uma causa justa. Irmãos, alegro-me de tudo que já sofri por vós, ou seja, não me arrependo de nada. Todo este sofrimento foi para mim motivo de alegria. E procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. Sabe o que Jesus está falando? Sabe o que Paulo está falando aqui? O segredo é unir o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo. Por que eu me alegro? Porque eu uni o meu sofrimento à dor de Jesus. Então aqui vai um segredo para você. Sofra pelo bem. Sofra por causas justas. Sim, porque eu estou dizendo para você, não vale a pena. Quando uma pessoa chega para mim, Frei, eu estou sofrendo com essa situação, e a gente vê que a causa não é justa, a gente fala, minha amiga, minha filha, meu filho, sai dessa. Você está sofrendo à toa. Quantos conselhos eu já dei assim? Você está sofrendo à toa. Quando é que você está sofrendo à toa? Quando você está sofrendo por algo que não é uma causa nobre, não é uma causa justa, não é uma causa santa. Você está sofrendo por um pecado às vezes que você está fazendo. Ou você está vivendo às vezes numa situação totalmente errada e está sofrendo por aquilo. Então, sai dessa, você está sofrendo à toa. Mas existem sofrimentos que são reais, que são causas justas, que são causas nobres. Então a gente diz para você, a gente aconselha você, filho, filha, une o teu sofrimento ao sofrimento de Jesus. E quando você faz isso, o teu coração encontra alegria nesse sofrimento. Então isso é algo que a gente precisa aprender. Alegrar-se nos sofrimentos, não entristecer-se. Mas por que eu me alegro? Porque eu me uni a Cristo. Cristo está comigo. Cristo está sofrendo na minha carne. Que Deus nos ajude, que Deus nos ensine. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.